trata-se de um fenômeno importante, claro, tem repercussões para a saúde, para a educação, para a moradia, para um conjunto de políticas sociais, então esse mais ou menos é o nosso pressuposto, então trata-se desse fenômeno, entretanto, que ele não necessariamente tem alguma coisa a ver, uma relação direta com saúde e com educação. Isso não quer dizer que a política de saúde ou política de educação será privada, será pública. São fenômenos que mantêm uma independência, que na realidade isso não é uma nova classe média, é uma média das classes. E eu acho interessante, então, essa formulação, porque de fato é isso. E que a gente, então, assim, como é que a gente dá sequência a isso? A gente diz que existe esse fenômeno, tem novos trabalhadores no Brasil, entretanto, isso não quer dizer que haverá privatização da saúde e da educação. Isso é uma associação espúria. Não se pode estabelecer uma relação causal linear entre um fenômeno e a privatização da saúde e a privatização da educação. A gente diz assim, que esse tipo de associação não tem fundamentação teórica, na verdade, justamente ao contrário. Toda a teoria que a gente dispõe, econômica, sociológica, etc., ela diz o contrário, que, por exemplo, a saúde ela tem muita simetria de informação, etc., então, ao contrário, ela exige uma forte intervenção estatal. Esse mesmo ocorre na educação, não tem antecedentes históricos, na realidade, no mundo que a gente conhece. A existência de classe média, ela deu no estado de bem-estar social, então nos grandes projetos de desenvolvimento, na industrialização, não foi assim, não houve privatização, houve pelo contrário, então não tem antecedente histórico, e a gente diz assim, também tampouco é baseado num bom senso mercadológico. Por quê? Porque não faz sentido o investimento de empresários em setores que são tão conflitivos quanto saúde e educação. O que a gente diz então? Que no máximo que a gente pode dizer nesse sentido mercadológico é que seria um velho efeito demonstração, que então um novo segmento imita um antigo. Mas se o novo segmento imita o antigo, o que acontecerá é que esses novos trabalhadores quererão uma educação básica privada e a universidade pública. Porque é assim que a classe média tradicional atua, não é? Então, o que a gente afirma? Que todos querem boa saúde, boa educação, todos querem, tanto o trabalhador de macacão quanto o de bermuda, enfim, que é natural que todos queiram, mas que o que a gente tem evidências acumuladas, assim, na literatura, evidências acumuladas no bom senso, que educação, saúde, transporte, segurança são eles têm melhor qualidade quando são públicos. Essas são as evidências acumuladas que a humanidade tem. Então não tem por que não ter nenhuma no Brasil. Essa nova classe média, como se ela trouxesse uma novidade. Ela é conservadora e, portanto, pelo fato dela ser conservadora, ela quer a privatização. A gente, então, não concorda com isso, a gente não concorda que esses novos trabalhadores eles sejam diferentes dos demais trabalhadores do ponto de vista cultural ou do ponto de vista da sua própria qualificação como trabalhador. Então, que essas políticas, elas são políticas condicionais. Assim, não tem nenhum projeto ideológico por trás da privatização. Nem da parte do que seria essa tal nova classe média e nem os próprios partidos políticos no Brasil. O próprio Partido dos Trabalhadores ou os partidos que estão no espectro político situado à direita, eles enunciam um projeto político de privatização ou de não privatização. Então, esse debate, ele é um debate assim, super rarefeito na nossa sociedade. O que a gente, então, afirma é que são políticas absolutamente pragmáticas e condicionais e que, mais cedo ou mais tarde, mas mais cedo ou mais tarde, naquele momento a gente achava que era mais tarde, sabe? Na realidade, que mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é que a saúde racionada, claro que os planos privados de saúde limitam a cobertura, eu não preciso me estender sobre isso, porque eu acho que todos aqui sabem disso perfeitamente. E que a má educação, a educação privada de má qualidade, elas vão fazer com que as demandas por um verdadeiro welfare, elas explodam, porque na realidade tanto a privatização da saúde quanto a privatização não respondem aos requerimentos mínimos
desenvolvimento econômico e social e não respondem também às necessidades individuais. Então, a gente termina assim, não é? A gente diz que não é a classe média, nessa nova classe média que está impondo nenhuma definição sobre privatização, não é disso que se trata. Na realidade, a privatização é política de governo,